A violência, o feminicídio, ele não acontece da noite para o dia. Porque ninguém nasce traficante, ninguém nasce assassino, ninguém nasce odiando mulheres. Eles aprendem. O Brasil que eu quero não permite que mulheres entrem e saiam dos seus trabalhos, das suas casas, com medo. Nunca a gente pode falar, essa violência foi por causa disso. É sempre multifatorial. Todos os dias meu pai batia na minha mãe quando eu era criança. Eu passei por isso também, indo para a escola, sofri abuso no ônibus. Tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? E Gisele, tudo bem? Tudo. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. Começa agora mais um episódio do Lado D em parceria com o Estadão. A violência é uma das maiores tragédias do Brasil. Em plena pandemia, cresceu 8% o número de homicídios no Brasil. São mais de 20 mil pessoas que perderam a vida por causa da violência. E a violência não apenas ceifa vidas de brasileiros, ela atrapalha a recuperação econômica, a geração de renda e emprego. E é sobre isso que hoje eu vou conversar com duas mulheres muito especiais que lidam com a violência todos os dias. Gisele Bicalli, que é advogada criminalista e também participou do Big Brother. Sim. Gisele Bicalli Abreu, 28 anos e advogada criminalista. E a Gisele Bicalli, ela anda de bicicleta, ela vai pra academia, ela beija na boca, ela sai. Amo tomar minha cerveja. Eu muito continuar aqui vivendo esse sonho e tentar ser milionária, né? Porque eu acho que advogada eu não vou ser mais. E a tenente-coronel Cláudia Moraes, que foi aluna do CLP e é da Polícia Militar do Rio de Janeiro e uma das idealizadoras da Patrulha Maria da Penha, que já socorreu mais de 28 mil mulheres no Rio de Janeiro. Presença, representação é tudo. Eu, quando entrei na polícia, eu sempre costumo dizer isso, eu nunca tinha visto uma policial na rua, fardada, eu não sabia nem que era possível. Então, assim, a gente está numa instituição que tem mais de 200 anos, mais de 210 anos, e a presença das mulheres ainda não chega a 40 anos. Gisele, eu começaria por você. Nós temos sempre uma ideia de que a impunidade, a lei não é cumprida, é por isso que o Brasil é tão violento, que se a lei fosse realmente cumprida, nós não teríamos índices de violência tão altos. Você concorda com isso? Dávila, nós somos hoje o terceiro país que mais prende no mundo, né? Só perto dos Estados Unidos e para a China. Só que uma coisa que eu sempre falo e vou repetir aqui hoje, nós temos um público, uma classe social, uma cor, preto, pobre, favelado, vamos ser assim, bem sinceros. Esse é o público que mais é preso hoje no Brasil. Somente há alguns anos que nós estamos vendo grandes empresários, políticos, grandes nomes assim da sociedade brasileira. Mas não quer dizer que só uma classe social cometa crimes. A questão é que só essa classe é presa. E uma outra questão é o aumento da violência na pandemia. As mulheres, elas foram as maiores vítimas, mulheres e crianças. A gente está assistindo todos os dias no nosso noticiário, infelizmente, esse aumento do feminicídio, crianças sendo violentadas e mortas, infelizmente. O problema é o quê? Elas estão ficando em casa com os seus algozes. Mulheres já eram violentadas pelo marido, agora ela fica 24 horas com o marido. E, com isso, aumentou, né? Isso tudo que a gente está acontecendo agora no Brasil, infelizmente. Cláudia, esse é exatamente o ponto que você acaba lidando quase todos os dias no Rio de Janeiro. Como aumentou mesmo essa violência doméstica e principalmente em torno de mulheres e crianças com a pandemia? A violência, de um modo geral, ela, quando a gente analisa
ela tem um aspecto que os dados, as estatísticas, elas nunca nos apontam o que a gente tem de todos os casos que acontecem, né? A gente tem o fenômeno da subnotificação, da ausência de registro. E quando a gente fala desses crimes que acontecem dentro de casa, no âmbito de relações familiares, e de afetos e relacionamentos íntimos, isso se torna mais dramático ainda. Então, apesar de nós termos, e isso não foi um fenômeno que não aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo com a pandemia, o aumento, né, o recrudescimento dessa violência em âmbito doméstico e familiar. E apesar dos números, né, das estatísticas não apontarem isso, porque se nós formos olhar a própria questão do acesso das mulheres para fazer o registro, para procurar uma delegacia, a questão da locomoção das mulheres na cidade ficaram prejudicadas por conta da necessidade de fazer o isolamento social. Então, e além disso, como a questão também do sistema de saúde ficar totalmente voltado para as questões da pandemia e com ameaça de colapso, essas mulheres também, dependendo do nível da lesão, ela não procurou. Então, se nós tínhamos, num primeiro momento, um registro na delegacia, que é um indicador forte, e teríamos também o indicador da saúde, que seria um segundo, porque hoje você tem a questão da saúde ter que fazer a notificação compulsória dos casos de violência, isso se perdeu. Então, a gente está falando desse momento, quando a gente parar para olhar esse período, a gente vai ter um verdadeiro apagão de dados, né, dessa questão, mas que a nossa percepção, e principalmente quem está na ponta, quem está ou nos coletivos, ou quem está trabalhando na política pública, como é o meu caso, a nossa percepção foi que aumentou sim. Não é? A gente percebeu, e isso é um dado também que a gente pode encontrar, são os acionamentos do 90. Não é? No Rio de Janeiro, a violência contra a mulher é o principal motivo de acionamento emergencial da Polícia Militar. É assim no Brasil também, em outras capitais, no Brasil como um todo. É um fenômeno importante para nós pensarmos segurança pública. Só que o que nós percebemos na pandemia é que em algumas áreas da cidade, o aumento de acionamentos do 90 durante a pandemia aumentou 20%. Nossa. Se na delegacia não aumentou o registro, os acionamentos emergenciais, quando a coisa está mais séria e o risco mais grave para essa mulher aumentou, isso mostra, eu acho que é uma boa proxy, né, daquilo que a gente teve nesse período. A violência está presente na nossa história como humanidade, enfim, como espécie, né? A violência está presente na natureza, em todos os lugares que a gente vê. Quando a gente vai desenvolvendo a civilização, inclusive dizem que o primeiro esporte que surgiu foi a luta, não é? E a luta é então um momento em que a gente sai daquele estado incivilizado e passa para o estado civilizado. O que significa isso? Significa que a gente não parou de brigar, não. A gente só inventou as regras. A civilização é a maneira de colocar algumas regras e alguns freios na violência. Então, existem esses impulsos em nós e ser civilizado, ser humano, é aprender a colocar esses freios. E assim, a gente coíbe na maioria das vezes a violência, embora nem sempre. E aí entram fatores individuais, de personalidade, psicológicos, mas fatores sociais, fatores culturais, fatores educacionais, econômicos até. Então, a violência é o resultado de uma série de fatores. E nunca a gente pode falar, essa violência foi por causa disso. É sempre multifatorial. As mulheres estão com mais coragem agora de denunciar também? A pandemia acabou não só trazendo um aumento dessa violência doméstica, como você falou, especialmente com mulheres, mas as mulheres também estão tomando mais coragem para denunciar? Sim, e aí eu acho que entrando um pouco no tema, né, da nossa colega, a questão o Brasil, e aí pensando na questão também da impunidade que você traz no começo, o Brasil tem a terceira melhor lei do mundo de proteção às mulheres. Né? Num ranking de 90 países, o Brasil aparece como o terceiro. Não é? Em termos de uma lei que é a Lei Maria da Penha. O grande benefício que ela traz é a questão da medida protetiva de urgência. Porque a gente sabe como é que é o período, o tempo da justiça, o tempo dos processos, né, doutora? Como é que isso isso leva tempo. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente precisa cessar essa medida, essa violência imediatamente. E a lei favorece isso, quer dizer, o juiz pode decretar o afastamento desse autor do lar, pode decretar que ele não se aproxime dessa mulher, tudo isso para evitar aquilo que a gente vem tentando combater no país, que é o feminicídio. Então, quando nós analisamos esse contexto, quando nós percebemos essa situação e principalmente quando a gente mostra isso, a gente fala sobre o problema, aponta os números, isso encoraja as mulheres, porque as mulheres que vivem violência doméstica, elas acham que elas são únicas. E quando a gente começa, e quem trabalha com isso, encontra as narrativas muito semelhantes. A violência, o feminicídio, ele não acontece da noite para o dia. Ele muitas das vezes começa com uma violência psicológica, começa com um empurrão, com uma questão de uma violência verbal, que vai chegar no final num feminicídio, que é o desfecho dessa violência contra a mulher, o pior desfecho possível.
Gisele, você tocou em 2 pontos importantes. Primeiro parte da queda da violência, é preciso investir também nos programas sociais, educação, melhoria do entorno, né, onde essas pessoas vivem. Você acha que para fazer a lei ser cumprida, nós precisamos rever a lei penal, por um lado, e investir mais nesses programas, principalmente em educação? O Estado deveria fazer o quê? Concurso para defensor público, melhoria dos salários dos policiais civis e militares. O meu estado é o segundo estado que paga pior a Polícia Civil. Esse é um investimento que tem que ocorrer. O outro investimento é a base. Nenhuma criança, nenhum menininho sai batendo numa menina, tentando matar, tentando machucar. Não. Criança, você ensina, você dá educação. Infelizmente, por que nós, mulheres, hoje, somos tão violentadas? Porque nós vivemos num país patriarcal extremamente machista. Nós somos vistas como um objeto. Eu também tenho um projeto chamado Sentinelas. Sou eu, a Marcela McGowan, também do BBB, e a Isabela Borges. Faz um ano aqui, agora é dia 11 de junho, um dia antes do Dia dos Namorados, de propósito. Todos os dias meu pai batia na minha mãe quando eu era criança. Eu tinha 6 anos. E as lembranças que eu tenho eram de violência. E eu era uma criança violenta. Eu falava alto, eu empurrava meus colegas, porque foi isso que eu recebia na minha casa. Eu tinha medo de me relacionar. Foram anos de terapia, porque eu achava que o amor doía. Que eu não queria casar porque eu não queria apanhar todo dia de manhã. Eu não queria casar porque eu tinha medo, porque meu pai, com 15 dias que eu nasci, minha mãe parida, com cesariana, deu a primeira coça nela. E ele já era violento durante o namoro, só que nunca tinha batido nela. Durante o casamento, depois que ela parou de estudar para casar com ele, depois que ela já tinha... Porque ninguém chega te batendo. Primeiro, ciúme não é amor. Vamos deixar isso bem claro. Ninguém é propriedade de ninguém. Depois, ele começa a falar, você é minha, não fica saindo com essa roupa, tenta te dominar. Violência psicológica, ninguém gosta de você, nossa, esse amigo não gosta de você. Sua família, não é tão legal, fica só comigo, meu amor. Ah, isso é amor, isso não é amor. Depois disso, destrói sua autoestima. E depois, um primeiro empurrão, depois, dá um tapa na cara, não vou fazer mais isso. Só que muitas pessoas não conseguem entender que tem o período de violência e o período de lua de mel. Depois de um tapa, mundos e fundos, sair, almoçar, presentes, quanto mais rico, mais presentes, maiores, juras de amor. Só que depois vai se repetir. E aí volta a lua de mel. E você está presa nesse ciclo. Você imagina uma mulher com filhos, não trabalha, não acredita nela, não acredita no potencial nela, porque isso tudo ele já tirou no primeiro momento da violência. Porque faz parte do ciclo da violência. Violência psicológica. Quando você chega no momento de procurar a polícia militar, você já está destruída. Por isso que essa mulher precisa de um apoio. E muitas mulheres passam por isso. Às vezes você vê uma mulher falando brilhantemente, empoderada, mas você não sabe o que passa com ela no relacionamento dela. Então, a educação, não só nos casos de violência doméstica, mas em qualquer outro caso de violência, né, de crimes. E cadê a figura do Estado ali? Para dar quadra, para dar alimento, para ele ficar o dia todo na escola recebendo o que a gente tem mais precioso, que é a educação. Mas, infelizmente, a gente está vivendo num Estado que quer tirar a sociologia, a filosofia, a educação física, acha que isso gasta demais, mas você não faz a criança pensar, não faz a criança exercitar e, lá na frente, quando ele comete um crime, o Estado vem e prende. E é isso que acontece. É um ciclo. E a falta de estrutura para as nossas crianças. Porque ninguém nasce traficante, ninguém nasce assassino, ninguém nasce odiando mulheres. Eles aprendem. Cláudia, esse ponto que a Gisele traz é tão importante. Assim, como é que é o trabalho da Patrulha Maria da Penha nesse sentido? Para levar um pouco do Estado para geralmente lugares onde o Estado não controla, inclusive no Rio de Janeiro, que são as áreas violentas de morro. Como é que é para tentar recuperar parte desse dano, que é muito mais humano e psicológico do que só o dano físico? Esse trabalho da Patrulha Maria da Penha, que no Rio de Janeiro a gente tem um diferencial, que nós temos a Patrulha Maria da Penha em todos os batalhões, então a gente tem cobertura nos 92 municípios. Então, a gente se depara com realidades distintas, desde realidades de Zona Sul, não é, com assistidas, né? Nós chamamos as mulheres atendidas pela Patrulha de Assistidas da classe A, até moradoras de comunidades, quilombolas, indígenas, por conta das realidades que nós temos no Rio de Janeiro.
Só que a Patrulha Maria da Penha, é importante que se diga, é um programa e é um modelo de policiamento que já funciona em outros estados brasileiros. Então, a gente não inventou ele no Rio de Janeiro, mas a gente adaptou ele à nossa realidade. E a realidade, como você bem colocou, peculiar do Rio de Janeiro em termos de violência e tudo mais. A gente está com uma média de apreensão de 20 armas por dia no Rio de Janeiro. E parte significativa dessas armas, fuzis, armas de guerra. Então, e a gente encontrar espaço nessa realidade para que a gente consiga atuar num programa de prevenção de uma forma muito específica, o que nós temos visto, né, como eu falei, no país todo com as patrulhas Maria da Penha, é que eles fazem um trabalho diferenciado. E para mim é motivo de muito orgulho saber que a Polícia Militar pode fazer esse tipo de trabalho. Não é? Então, nesse ponto, o que faz a diferença é o engajamento dos policiais. E a gente ainda tem um atendimento indireto, porque quando a Patrulha Maria da Penha chega na casa de uma mulher, naquela rua, para fazer uma assistência, para fazer um acompanhamento, ela está protegendo as outras mulheres do entorno. Por quê? Porque os autores de violência sabem que, para aquele caso, tem lei e tem resposta, né? Então, o Estado está ali presente. Eu sei que você não é essas pessoas que estão aí no governo, que usam suas cores para legitimar fascismo, genocídio, impunidade. Mas hoje você é o país mais negro da América Latina e por isso conta comigo, conta com a gente para garantir justiça, reparação. Conta comigo para a luta pelo novo povo preto, pelo novo país, pelas mulheres negras, pela população indígena, quilombola, periférica, LGBTQIA+, e que a gente possa, sim, voltar a sorrir e a olhar as pessoas sem máscara, a olhar as pessoas com brilho no olhar, haver menos desigualdade, menos fome, principalmente, que é algo que mexe muito comigo. O Brasil que eu quero, ele não permite que mulheres entrem e saiam dos seus trabalhos, das suas casas, com medo de serem violentadas por pessoas próximas ou não, mas que elas possam viver, né? Que nós possamos viver, na verdade, sentindo sim que somos livres. O Brasil que eu quero, ele tem saúde, ele tem educação pública de qualidade, ele não tem deputados que tentam acabar e extinguir universidades públicas de qualidade, principalmente no meu estado. O Brasil que eu quero, as mulheres negras podem ocupar seus lugares de protagonismo, sim, sem serem ameaçadas por serem travestis ou bissexuais ou lésbicas, e podem chegar onde elas quiserem, porque a minha irmã podia estar viva hoje, fazendo muito, podia estar aí já se preparando para ser uma senadora, ou, enfim, qualquer outra coisa que ela queria e sonhava. Então, o Brasil que eu quero, ele é honesto, justo, ele é livre, ele não mata ninguém, principalmente jovens negros de favela, a cada 3 ou 7 minutos, com uma pessoa mais humanizada no poder. Esse é o Brasil que eu quero. Gisele, o que você faria na segurança pública hoje, na mudança de legislação, para ter uma mudança de comportamento? O que você gostaria de deixar como legado para uma filha sua? Porque filho sempre é mais fácil nesse sentido, mas para uma filha sua, para viver num país em que não tivesse essa violência psicológica e física. Hoje, que eu queria para minha filha, né, que ela fosse igual ao menino, que ela fosse livre, que ela pudesse fazer as escolhas dela. Por que isso? Porque a gente vive numa sociedade muito machista, muito violenta, muito patriarcal. E eu sonho que a minha filha vive num país que não precisa de máscara, que nós vamos ter vacina para tudo. A gente vai se livrar disso, com um Brasil educado que saiba votar. Porque nós estamos passando por tudo isso agora, tendo esse questionamento, porque a gente não sabe votar. E muita educação, muito esporte, e criar filhos, meninas e meninos, sem machismo. Homens e mulheres, nós somos iguais. O feminismo é só isso, eu sou igual a você, é só isso que eu quero. Mas para eu ser igual a você, muitas de nós morremos todos os dias. E é isso. Obrigada. Gisele. Cláudia, o que você também, como mulher, gostaria de ver no avanço na segurança pública para trazer não só mais segurança, mas mais paz no território, que é algo tão importante hoje no Brasil? A mudança que eu espero na segurança pública perpassa por mudanças anteriores. Não é? Por exemplo, como ela estava falando aqui, eu, por exemplo, sou produto da escola pública. Eu estudei a minha vida inteira, eu sou filha de uma família, eu tenho muito orgulho de dizer isso, de uma família muito humilde, muito pobre,
não é? Eu sou oriunda da escola pública, no nível básico, no ensino fundamental, universidade pública. O concurso que mudou, que fez a mudança na minha vida foi me tornar servidora pública na Polícia Militar. Então, eu sou, na verdade, assim, toda essa transformação, né, da minha vida, que eu teria tudo para não ser a mulher que eu sou hoje, para não estar no lugar que eu estou hoje. E quando ela falou da questão de violência, eu passei por isso também, indo para a escola, sofri abuso no ônibus. Eu estava indo para a escola, né, no transporte público, e eu cheguei para minha mãe e falei que eu não queria mais voltar para a escola. E mamãe falou, não, você vai continuar assim, porque você não vai mais passar por isso. E assim, eu no dia seguinte fui com coragem, chorando para a escola, mas se eu não tivesse ido para a escola, eu não estaria aqui. E eu uma escola pública, uma escola que tinha merenda, que tinha artes cênicas, que tinha artes plásticas. Isso eu não estou falando de outro país, não, estou falando de uma comunidade na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sabe que é possível, mas precisa de muito investimento, de muita vontade política, não é? Eu acho que investimento nas corporações, valorização do servidor público, não é? De um modo geral, em todas as áreas, porque a gente não resolve o problema de segurança pública só com segurança pública. A amplitude do problema de segurança pública é muito grande. Então, a gente precisa de transformações profundas, mas essa transformação passa pelas pessoas. É verdade. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado, Gisele. Obrigada. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. O retrato da violência é uma coisa que vai muito além da questão do Estado. Ela perpassa uma questão cultural que nós precisamos encarar. Primeiro, o ser humano precisa ser valorizado como pessoa, precisa ter o respeito de cidadão. Todos nós somos cidadãos. E é óbvio que a gente precisa atacar as ineficiências desse Estado, que às vezes está onipresente no lugar errado e sente falta do Estado em lugares que o Estado precisa estar. É enfrentando os reais preconceitos de uma sociedade que a gente consegue fazer mudanças transformadoras na qualidade da política pública. E, além de tudo, votando melhor, escolhendo com mais critério os nossos representantes, que nós vamos melhorar a qualidade da política pública e do Estado brasileiro. A violência é apenas a ponta do iceberg de uma sociedade doente, e uma sociedade que precisa ser curada a partir do espírito forte de cidadania, que é baseado no senso de respeito, tolerância e civilidade.